Olá, hoje eu vou falar de algo que vocês todos já sabem, mas vocês provavelmente não pensem ou não queiram pensar muito nisso. Vamos falar do que nós chamamos de cristãos. De uns tempos para cá, os evangélicos, aqueles pentecostais, ou enfim, todos eles, de uma forma geral, começaram a se autodenominar cristãos, e até aí não há nenhum problema, porque eles são cristãos, ou dizem ser, mas também dizem ser cristãos os católicos, dizem ser cristãos os espíritas, enfim. Será que somente uns são ou não? Eu diria que não podemos pensar dessa forma. Da mesma maneira que quando alguém nasce em um determinado lugar, num determinado país, não compete a ninguém, a nenhum outro dizer você não é desse lugar. Você não é nascido nesse lugar. Também não compete a nós dizer, a quem quer que seja, ainda mais quando esse mesmo diz ser cristão, que a gente diga qualquer coisa. Mas o mais interessante disso tudo é entender o termo cristão. O termo cristão, ele veio do Cristo, não porque o Cristo desejou que houvesse esse termo e fosse usado em nós. Não, isso não estava exatamente previsto por ele. Mas as coisas seguem um ajuizado movimento, que infelizmente esse ajuizado movimento nem sempre segue ao que se espera quando nós pensamos naquilo que o Mestre nos deixou há 2000 anos. E por que digo isso? Porque se nós pensarmos no termo cristão, nós devemos pensar no seguinte: Jesus, quando esteve aqui, havia uns fariseus, e os fariseus, eles eram, aos nossos olhos, de quem se considera cristão, nós não compactuávamos com o que eles pensavam, da maneira como eles pensavam. Mas, ao mesmo tempo, muitos destes atuais cristãos fazem coisas muito parecidas a eles. Eles dão muita importância aos seus cultos, os cultos exteriores, aqueles que os outros veem, a estar com as mãos postas, a frequentar os lugares ditos sagrados e tantas coisas. Mas existe um problema nisso. Não é o que Jesus veio dizer para que nós façamos. Ele disse, basicamente, amai-vos uns aos outros. Fazei pelo próximo aquilo que tu desejas que façam por ti. E se nós olharmos os cristãos de um modo geral, veremos que não fazemos isso. Não fazemos. Vejam que eu me incluí. Eu acredito no Cristo. Acredito em Deus. Alguém vai dizer assim, mas você é espírita? E eu vou falar, e daí? Qual o problema? Eu poderia ser o que você imaginasse que eu fosse. Eu acredito. E pelo simples fato de que eu acredite, eu posso me dizer como sendo cristão, dentro do que se espera de que seja um cristão. Aquele que faz com que aquilo que o Cristo nos deixou tão claro tenha de ser feito. Não aquilo que ele não deixou. Se olharmos, veremos que o Cristo Jesus, ele não compactuava com os escribas, com os fariseus, em muitas e muitas coisas, mas muitas, para não dizer quase todas. Essas vestes, esse predomínio, essa arrogância. E se nós olharmos, nós vamos ver que muitos dos cristãos atuais são exatamente iguais. Mudaram o nome. E o pior, se acreditam sendo seguidores do Cristo. Mas será que realmente o Cristo, se ele se manifestasse, diria que estes são seus seguidores? Ele não faria isso. Ele não faria isso no sentido de que ele não estaria nessa altura nossa, onde nós nos preocupamos com penduricalhos e coisas tão vis, para dizer, não, você não me segue, você não é digno de mim. Nunca ele diria algo assim. Porque
o Cristo é o Cristo, é Jesus Cristo. Talvez, ou por que não dizer, o ser mais adiantado, mais iluminado que já passou nessa terra onde nós estamos, passou e ficou para aqui fazer tudo o que nós vemos. Ele faz e continua fazendo do outro lado. Não agora, não aqui. Também não concordo quando muitos destes que se dizem cristãos dizem que ele vai voltar. Não há por que ele voltar. E por que ele voltaria? Para quê? Nós pensamos nas coisas como eram feitas. Se nós olharmos no tempo de Jesus Cristo, Jesus chegou e muitos pensavam, por que ele não veio com um exército de anjos? Por que ele não veio restituir aquilo que nós temos ou temos por direito? E ele veio pregar o amor. Só isso, veio pregar o amor. Porque o amor, como diz o Benedito, ele cura tudo. O amor faz tudo por nós. Mas nós não entendemos isso. E nós ficávamos, naquele tempo, esperando uma série de eventos que mostrassem esse poderio de Jesus Cristo. Mas se a gente pensar bem, vai chegar à conclusão que Jesus Cristo nunca quis esse poderio, essa alcunha de poderoso para fazer as coisas, para fazer isso ou aquilo, porque o poder dele estava no coração dele. E quando nós temos o poder no coração, nós fazemos. Mas como tão bem disse Jesus, que a tua mão direita não saiba o que a tua esquerda faz. Por quê? Tu tens que ficar aventando a todos aquilo, eu estou ajudando, veja, estou ajudando. Veja, tem até um canal, alguns canais de pessoas que dão coisas, e eu acho muito interessante e muito bom que façam isso, mas ao mesmo tempo, eles fazem questão de mostrar que eles fizeram. Talvez essa benesse toda de ajudar seja um pouquinho prejudicada, vamos pensar assim, aos olhos daqueles que nos guiam, daqueles que nos ajudam, pelo simples fato de que nós, na nossa vaidade tão grande, queremos aparecer como sendo aqueles que ajudamos. Nós ajudamos. A prova está aqui, está gravada. Nada disso. Nós ainda não entendemos nada. Não entendemos. Estamos aqui, passaram-se 2000 anos e nós não entendemos nada. Bom, eu quero dizer também algo que faz parte, com certeza, de tudo aquilo que aqui estamos hoje e nos autodominamos cristãos, que a grandíssima maioria faz. Não faz. Faz aquilo que não deveria fazer. Continua sem amar o próximo, continua sem dar nada ao próximo, só aquilo que sobra. Isso aqui sobrou, eu vou dar para ele. Quem? Pouco importa. Não se preocupa com o outro, no sentido de entender que talvez aquele outro necessite de alguma coisa que você pode dar. Eu não estou falando de valores, estou falando atenção, estou falando de você dar a mão quando necessário, quando alguém pede a você. Porque essa deveria ser a nossa atitude. Ajudar quando nós somos chamados a ajudar. Estar atento e estar pronto sempre que nós olharmos e vermos que aquele que lá está necessita de ajuda. E até dizer, por que não? Eu estou aqui, se você precisar de algo, estou aqui. Mas nós não fazemos isso. Nós não queremos fazer. E ainda estamos muito longe de querer fazer essas coisas. Não queremos nos envolver. Não digo com isso que todos nós deveríamos então modificar a nossa vida e a partir de então, por ter entendido isso, que é uma verdade, como não, eu abro a mão de tudo aquilo que eu tenho, dê para a caridade tudo aquilo que eu tenho e comece a viver uma vida de pobreza, um voto de pobreza, onde serei mais um pobre daqueles que um dia alguém talvez ajude. Não. Ninguém disse, o Cristo nunca disse para você fazer isso.
assim que você ajude de alguma forma aquele que necessita, que você esteja atento, mas não faça alarde daquilo que tu faz. Não faça alarde, não dê para o outro aquilo, não mostre para o outro aquilo que fizeste, porque isso, como diria alguém, não é de Deus. Deus não quer que você mostre, senão Jesus não teria dito isso, que a tua mão direita não faça. Não saiba o que a tua mão esquerda faz, para que a gente não se acomplice de algo tão absurdo como é isto, de querer se mostrar, de querer transformar algo que poderia ser tão bonito em algo menos bonito. Não façamos isso. No meu entendimento, e certamente no entendimento de muitos que conseguem olhar as coisas um pouco mais além nesse sentido, eu te diria que o verdadeiro cristão é aquele que realmente segue o Evangelho. E se você segue o Evangelho, você sabe que você deve ajudar o próximo, que você deve amar o próximo e evitar esses cultos, como por exemplo erguer uma estátua ou fazer qualquer coisa nesse sentido, ou os rituais que são colocados, como se estes rituais nos servissem para alguma coisa, para nos aproximar de alguma divindade ou coisa assim. Não. Isso são as nossas superstições levadas à quinta potência. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Nós podemos rezar, podemos orar, mas principalmente podemos e devemos agradecer sempre. Sermos muito gratos por tudo que temos. Sermos gratos por podermos entender as coisas que nos cercam, as coisas que chegam a nós, para que a gente possa cada dia, por que não dizer isso, ser um pouco melhor do que a gente é. Porque, no meu entender, nós estamos aqui na Terra para isso, para entender, para sermos melhores do que nós fomos. E quando eu digo sermos melhores do que nós fomos, implica em que eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Porque até ontem talvez eu tenha feito algo e eu certamente sei de coisas que eu fiz hoje, ontem, há um tempo, que eu não gostei. E elas, quando eu penso nelas, elas me fazem mal. E eu vou me punir com isso, pegar um látigo e bater nas minhas costas? Não. O que eu vou conseguir com isso? Um monte de feridas. Não. Eu vou me perdoar. Pedir perdão para aquele que eu, de repente, eu possa ter feito mal também nas minhas atitudes. E perdoar todo aquele que vem a mim e me peça perdão também. Porque nós também somos vitimados muitas vezes pelas façanhas dos outros. Mas que a gente use muito bem essa expressão do perdão em todos os sentidos. E que a gente aprenda com ela. Aprenda a ser melhor do que a gente foi, para não incorrer nos mesmos erros, para não cair na mesma vala, para não ficar devendo para nós. Porque sim, é isto, dever para nós. Muitos pensam que quando desencarnam, ou quando morrem, uma palavra que se usa muito, eles vão ser julgados, ou vão para o inferno, ou vão para o céu. Não. Quem nos julgará será a nossa consciência. Porque a nossa consciência, eu poderia até fazer uma analogia muito interessante, é como se fosse uma embaixada que Deus colocou em cada um de nós. É uma embaixada fechada. Eu não tenho acesso a ela. Eu não posso entrar na embaixada de outro país aqui no Brasil. Não. Eu tenho que ter autorização para entrar lá. E muitas vezes eles podem dizer, não, esse local não pertence ao seu país. Esse local tem vida própria. E a nossa consciência é assim. Ela tem vida própria. Ela guarda tudo aquilo que nós fizemos. E no momento adequado, isso acontece inclusive quando nós ainda estamos aqui, ela nos diz, você está errado. Mas nós muitas vezes teimamos em não ouvir aquela pequena voz que vem lá de dentro dizendo, você não pode fazer isso. E nós fazemos. E um dia, um santo dia, que de santo nada tem, nós vamos para o outro lado. E quando estamos lá do outro lado,
ela sai da sua casa e diz a você: lembra o que você fez? Lembra o que você não fez? E tudo fica tão claro. E você se dá conta que você perdeu muito tempo com nada. E você deixou de fazer muitas coisas que podia ter feito. E aí a consciência grita bem alto, bem alto. E você vê que você não é digno de nada daquilo que você imaginava ser. Eu vou para o céu porque eu sou bom. Se o próprio Jesus Cristo dizia que bom é Deus, meu Pai que está no céu. Imagine quem sou eu ou quem é você para dizer ser bom. Nós estamos ou não tentando melhorar. Alguns sim, outros não. Mas bom, não, meu caro, ainda não.